Olá, pessoal. Eu sou a Clatiúcia, psicóloga, profissional aí da área de desenvolvimento humano, de comportamento humano e uma pesquisadora incansável sobre o comportamento humano, porque eu quero buscar sempre compreender para poder auxiliar cada vez mais e contribuir de uma forma mais eficaz com os meus clientes. Por que que eles fazem coisas que gostariam de não fazer, mas sentem uma força maior do que eles puxarem para o outro lado. E eu quero trazer hoje para vocês aqui um assunto que é da epigenética. Eu vou falar de forma muito didática para que você que está aí, que não, mesmo não sendo um profissional da área de comportamento humano, possa compreender e talvez tenha até algum insight de coisas que você vive hoje, por exemplo, falta de prosperidade financeira, mesmo que você tenta, faz o movimento, e às vezes você não consegue ter essa prosperidade, ou a obesidade, que você tenta vários tipos de dieta e você acaba não conseguindo atingir suas metas, porque percebe que existe uma força maior te empurrando para um outro lado. Então, isso pode estar relacionado a algumas crenças, memórias que você herdou do teu clã ou da tua família, tá bom? Vou mostrar aqui de uma forma bem didática para vocês, no PowerPoint, para que possa ficar bem compreendido. Bem, a epigenética é a parte da ciência que vai além da genética. Tá? Então, a epigenética é a área da biologia que estuda mudanças no funcionamento de um corpo, mas que não são causadas pela sequência do DNA. E como que os cientistas descobriram isso? Eles colocaram ratinhos no laboratório. Laboratório é um ambiente controlado, onde eles pudessem ter o controle sobre o movimento deste rato, e os cientistas, então, colocaram frutas para esse ratinho cheirar. A princípio, esses ratinhos não tinham nada contra o cheiro de fruta. Se você hoje olhar um rato, ele não tem nada contra, né, o cheirinho de fruta, mas estes ratos aqui que ficaram em laboratório passaram a temer, a ter medo do cheiro de fruta. Os cientistas colocaram, então, estes ratinhos próximo às frutas, então soltava o cheiro da fruta, e cada vez que o ratinho sentia o cheiro da fruta, o cientista dava um choque nesse ratinho para que ele aprendesse que o cheiro da fruta causava alguma dor nele. Então, o que que aconteceu? Os ratos passaram a temer ao cheiro da fruta. Toda vez que sentia o cheiro da fruta, eles corriam para se esconder, para não levar esse choque elétrico. Bem, os cientistas observaram que neurônios extras surgiram na parte do cérebro que faz sentir cheiro, ou seja, dentro do córtex, que é a área responsável por esse cheiro. E os ratinhos desenvolveram uma alta sensibilidade ao cheiro da fruta, né? Até aqui, tudo bem, né? Se colocarmos se nós também passarmos por uma emoção muito forte, nós também passaremos a temer, né, medos. Fomos assaltados, passamos por um momento muito de uma pessoa de um certo estereotipo que chegou perto de mim e me assaltou. Todas as pessoas que chegarem perto de mim e me assaltar, eu também vou ter este medo, né? Mas isso não foi o que os cientistas acharam de mais interessante nessa pesquisa. O que foi de mais interessante nesta pesquisa é que os filhos e os netos, né, que são a geração destes ratinhos, também herdaram este medo. Eles sentiam o cheiro da fruta e tinham muito medo, já saíam correndo de perto desse cheiro, com medo também, né, apresentando algum tipo de medo. O mais interessante é que esses ratinhos nem mesmo conheceram os seus pais e também não foram antes, né, expostos ao cheiro da fruta, assim como seus pais foram expostos. Então, realmente, eles herdaram esta característica, este medo dos pais. E como é
que poderiam, né, ter herdado algo que seus pais somente aprenderam, né? Porque a genética nos ensina que nós herdamos, né, as características as características básicas. Nós não herdamos memória, gostos, músculos, cicatrizes e marcas no corpo. A genética, né, comprova que isso não pode ser passado para frente. Porque a epigenética nos mostra que esta aquisição de memória, gosto, músculo, cicatriz, marca no corpo, agora a gente, né, nós que trabalhamos com desenvolvimento humano e comportamento humano, vimos aí crenças, né, que são que os clientes chegam até nós, que impedem eles de ter prosperidade na vida. Isto aí não são características que ficam gravadas dentro do código genético. Por isso que isto pode ser herdado, o DNA não se modifica. Mas o que os cientistas observaram neste laboratório? O que eles observaram neste laboratório é que as mudanças genéticas não estão nesta sequência de DNA. Elas são apenas, esse código é apenas lido e usado foi lido e usado no corpo desses ratos, que é o que acontece também com nós, seres humanos, quando herdamos as características, algumas crenças, algumas crenças, às vezes até cicatriz. Já tive caso de uma cliente que herdou cicatriz da avó. Então, isso o corpo não grava dentro da sequência do DNA, mas ele lê de alguma forma, né? E o que também foi observado com este ratinho é que os pesquisadores não conseguiram detectar, né, ainda nesta pesquisa, quais foram as células que ocorreu esta mudança, né? Mas eles sabem que as células do espermatozoide dos ratos foram afetadas e gravaram esta memória, por isso que os seus sucessores, né, acabaram também recebendo, herdando esta memória. Então, o que a gente quer dizer com tudo isso? Que você, aí, que passa por processos, às vezes, que tenta, às vezes, um emagrecimento e percebe que tem uma força maior te puxando, precisa, sim, olhar quais são as crenças que você herdou, né, do seu pai e da sua mãe. Lembrando que nós... Deixa eu tirar aqui para ficar melhor. Que nós somos, né, nós somos feitos, né, de duas células, a junção de duas células, um espermatozoide e um óvulo. Essas duas células se juntaram, se fundiram, se transformaram em uma única célula, que somos nós. Então, nós herdamos as características, né, dos nossos pais, através de um óvulo e através de um espermatozoide, mas nós também trazemos memórias celulares através de um óvulo e através de um espermatozoide. Relembrando vocês, que eu já disse em outros vídeos também, que os óvulos da mulher, né, eles são gerados, né, eles são fabricados quando a mulher é gestada, ou seja, o óvulo que gerou a minha vida, este óvulo foi gerado quando a minha mãe estava sendo gestada dentro da barriga da minha avó. Então, pessoal, só para que vocês possam começar, né, a compreender, quando assistirem os nossos vídeos, quando a gente fala aí sobre as heranças, né, epigenética, ou quando a gente fala de heranças de comportamento, de crenças, como é que eu tenho, como é que eu posso, né? Nem conheci o meu avô, e como que pode, na minha história, quando eu vou fazer uma árvore genealógica, ou quando eu vou conhecer a história, eu vejo que eu faço muitas coisas parecida com o que o meu avô fazia, mesmo sem não ter convivido com ele, ou também expresso emoções, tenho medos, ou também
né? Tenho crenças que trago enraizada em mim e que eu sinto que é bem difícil fazer este movimento. Mas é possível, né? Quando nós falamos de comportamento, quando nós falamos de crença, nós temos ferramentas muito eficazes que podem refazer este programa aí que foi instalado em você através dessas memórias celulares. Nós podemos reescrever a sua história, tá bom? Então esse vídeo era assim de um cunho de conhecimento. Eu espero que realmente eu tenha conseguido passar para vocês uma linha cientista do que é a epigenética e assim, desta forma, você possa ter ainda mais clareza e olhar para a sua vida e compreender que uma obesidade, mesmo que seja que está sendo difícil para você fazer este movimento, você pode procurar um profissional da área de comportamento humano, que esse profissional vai te ajudar e vai conduzir você nessa jornada, e você pode sim emagrecer simplesmente ressignificando esta memória que você traz. Ou se você tem aí questões financeiras, que é tão difícil para você fazer um movimento financeiro, prosperidade financeira, procure um profissional de comportamento humano e reescreva a tua história. Ou se você tem dificuldades com casamento, relacionamentos de forma em geral, de sociedade, procurem também profissionais que é possível. Tem casos também de mulheres que tentam engravidar e não conseguem, não tem nada biologicamente falando, e este casal chega desesperado, buscando ajuda para a gente, e está aí, nós podemos juntos dar as mãos e conseguir fazer você fazer a tua história, para que você acorde e não viva aí as histórias dos teus ancestrais. Honre tudo isso, agradeça a eles pela vida, mas que você, a partir de hoje, pode escrever a tua própria história, ressignificando estas memórias e deixando com seus ancestrais, num sentido de aqueles que vieram antes de você, deixando com ele tudo aquilo que é deles e pegando para você apenas aquilo que é seu por dever e por direito, tá bom? Se fez sentido, deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo com pessoas que têm a mesma dificuldade às vezes e juntos nós podemos transformar o mundo um pouquinho de cada vez, começando da nossa vida e depois um muito de uma vez só, quando nós podemos passar para frente este conhecimento que é maravilhoso. Um grande beijo, eu vou ficando por aqui, gratidão pela sua atenção. Tchau, tchau.